Diocese celebra a missa em homenagem ao Papa. Câmara de São Bernardo cobra Sabesp por coloração e cheiro ruim na água. Estado deixa alunos autistas sem transporte em São Bernardo. Deslizamento de terra deixa 2 feridos em Santo André. Eu sou Mariana Gutierrez. E eu, Wilson Guardia. Está começando Semana em 20 Minutos. A Diocese de Santo André reuniu na última segunda-feira, na Catedral do Carmo, fiéis de diversas paróquias do Grande ABC para celebrar a Santa Missa em homenagem póstuma ao Papa Francisco, que morreu aos 88 anos. Cerca de 50 padres contribuíram com a cerimônia. A missa reuniu católicos de todas as idades emocionados, tristes e gratos pela vida e legado do Papa, entre eles o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Ele deixou um legado de muito amor, de empenho pela paz, pelos pobres e a fraternidade universal, que foi um dos temas que ele abordou numa da sua encíclica, Fratelli Tutti. Todos são irmãos. Então acho que foi um legado maravilhoso. Pedi a ele certa vez que eu encontrei uma bênção para o Grande ABC, ele mandou uma bênção à nossa diocese. Então ele conhecia, a nossa realidade, porque ele esteve no Brasil em 2007, ficou na conferência em Aparecida, Conferência dos Bispos, mais de 20 dias, então ele conheceu um pouco a nossa realidade. Um grande Papa, no seu coração. Muitos, até mesmo que não acreditam, que não são parte da igreja, o amaram, o amam muito como um grande homem, no sentido de que ele difundiu a paz, Falando, lembrando que um ano sem guerra, todo o dinheiro gasto com armas acabaria com a fome no mundo. O Papa Francisco lembrou isto. Coisa bonita, Vereadores de São Bernardo aprovaram um requerimento de autoria coletiva questionando a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, sobre a coloração e o odor da água que sai da torneira em algumas regiões da cidade, com destaque ao bairro Demarque. O caso também gerou cobranças por parte do governo do prefeito Marcelo Lima. Agora os parlamentares indagam sobre o porquê da má qualidade do serviço prestado, enquanto a empresa atribuiu a anomalia às fortes chuvas que atingiram a região. A proposta foi lançada pelo líder de governo, Julinho Fusari, que apresentou requerimento aos pares. O texto foi avaliado ao fim da sessão e aprovado por unanimidade em plenário. Segundo o requerimento de informação, os moradores relatam que a água fornecida na região do Demarque apresenta mau cheiro e gosto ruim, claramente perceptível ao ser ingerida. Tal situação gera, conforme aponta o documento, um risco à saúde para quem consumir o líquido. Em nota, a Sabesp justificou a situação devido aos fortes temporais do fim de semana, que causaram, segundo a empresa, alterações momentâneas no manancial que abastece a região. Santo André planeja implementar o maior centro de referência em saúde mental do Brasil. Para isso, pleiteia aporte de 18,5 milhões de reais de emendas do orçamento da União, já colocadas à disposição da causa pelo deputado federal Alex Manenti. A nova estrutura funcionará no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial Vila Vitória, na região da Vila Luzita, que conta com 870 metros quadrados de área construída. Entre as ações que farão parte do futuro centro estão a criação de uma unidade móvel de saúde mental que levará atendimento especializado a diversas regiões da cidade, especialmente as mais vulneráveis, e a implementação do telesaúde mental, serviço remoto que oferecerá suporte psicológico e psiquiátrico à população, democratizando o processo ao cuidado mesmo para quem enfrenta dificuldades de mobilidade ou deslocamento. A proposta é que o centro funcione como um núcleo integrador das políticas públicas de saúde mental do município, promovendo o cuidado em rede e fortalecendo a articulação com os serviços de atenção básica da assistência social, da educação e de outras áreas fundamentais para o bem-estar da população. A iniciativa visa não apenas aumentar o número de atendimentos, mas também
qualificar o acolhimento e garantir acompanhamento mais humanizado aos pacientes. Um grupo de mães de São Bernardo denunciou a falta de transporte escolar para estudantes autistas. Segundo relatos dos familiares, os jovens de 13 anos diagnosticados com TEA, transtorno do espectro autista, estão desde o início do ano letivo sem frequentar a escola estadual José Jorge do Amaral, localizada a 7 quilômetros de distância do bairro Capelinha. O governo do estado disponibiliza 2 modelos de transporte escolar gratuitos para PCDs, o regular, com ou sem a presença de monitor, e o adaptado quando necessário. O benefício é concedido ao aluno matriculado em escola da rede estadual que esteja localizada a uma distância mínima de 2 quilômetros do seu endereço de origem, entre outros critérios. Aos familiares, a direção escolar teria informado que o serviço não foi liberado. Questionada, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que está trabalhando para a regularização nas próximas semanas. Abre aspas. Após a normalização do serviço, todo o conteúdo pedagógico perdido será reposto. A pasta lamenta a demora no atendimento aos estudantes em razão dos trâmites licitatórios. Fecha aspas. Uma ferramenta digital que permite visualizar oportunidades e identificar melhores locais para abrir um negócio, diminuir riscos financeiros e operacionais para empreendedores, evitar concentração de serviços em determinadas áreas da cidade e fomentar o crescimento de regiões com potencial de desenvolvimento está disponível. Essas e outras são facilidades oferecidas pela pioneira plataforma Siga Invest, desenvolvida pela Prefeitura de Santo André. Com o intuito de auxiliar na tomada de decisões sobre onde investir na cidade, o Siga Invest oferece de maneira moderna e transparente informações atualizadas e confiáveis com dados reais a respeito do município, minimizando decisões baseadas em suposições e riscos consequentes, atraindo mais investidores, tanto locais quanto externos, criando novas oportunidades econômicas e sociais para a população. São aproximadamente 300 camadas de conteúdos diversos disponíveis, como mapas interativos, dados geográficos e outros dados que consideram fatores como infraestrutura, público-alvo, zoneamento e incentivos. Pela primeira vez em São Bernardo, a ação Pop Jude, iniciada na última quarta-feira e que oferece, até hoje, serviços gratuitos de saúde, orientação sobre programas sociais, suporte jurídico e cuidados pessoais, efetivou mais de 1.000 atendimentos no seu primeiro dia de atividades. Com tendas montadas no estacionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, voluntários realizam atendimentos como emissão de RG, cadastro em benefícios sociais como o CadÚnico e consulta ao extrato do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, entre outros serviços, a exemplo de corte de cabelo e distribuição de refeições. O projeto Pop Rua Ajude continua hoje, das 10 horas da manhã às 3 da tarde, na Avenida Redenção 271, no centro de São Bernardo. O ginásio poliesportivo Celso Daniel, em Mauá, será palco no próximo fim de semana da segunda etapa da ANB 3x3, Associação Nacional de Basquete 3x3. Entre sábado e domingo, mais de 80 equipes disputarão cerca de 100 partidas, das 8 às 5 horas da tarde em diversas categorias. Sub-17 e Open, ambas serão masculino e feminino. Sub-17 será masculino, 40 a mais masculino e Sub-21 masculino e feminino. Ao todo, mais de 500 pessoas entre atletas e staff vão movimentar o centro esportivo da cidade. O basquete 3x3 se tornou modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio em 2020 até 2021. É uma versão dinâmica do basquete tradicional, jogada em meia quadra com 3 jogadores por equipe, com apenas um aro e uma tabela. Essa será a terceira vez que Mauá receberá uma etapa da ANB 3x3. A primeira foi em 2014 e a segunda em 2016, ano que inclusive a cidade conquistou o título no Sub-13 e foi terceira colocada no feminino adulto.
O presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Bernardo, Luiz Ricardo Bertanha, afirmou durante o podcast Política em Cena do Diário que propôs ao prefeito Marcelo Lima, que também é presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que a entidade tenha participação no colegiado regional. Isso eu digo para você, não é uma promessa de nenhum prefeito, tá? A gente que eu digo, eu falo no plural, porque eu tô falando mesmo pelos presidentes do ABC e do MRR, porque nós conversamos sobre isso nos nossos almoços do Colégio de Presidentes. Acho que seria muito importante que quem ganharia com isso realmente é a população. Porque nós estamos falando o seguinte, nós somos os técnicos do direito, nós somos os operadores do direito. Então eu não tenho dúvida que muitas das pautas do que está sendo pautado no consórcio de municípios tem muito a ver com a legislação e tem muito a ver com o que afeta diretamente o operador do direito. Então você ter uma cadeira, de repente, para a gente estar lá, para poder, em determinadas matérias, obviamente, não é participando de gestão, não é isso, não. A OAB não tem nem que participar disso, não tem nem legitimidade para isso. Mas eu tenho certeza que tem muitos temas afetos à advocacia que ela pode ser uma parceira dos prefeitos, como a gente já está agindo. O executivo, o legislativo e o judiciário em São Bernardo do Campo estão andando de mãos dadas. Então, nessa união hoje. Totalmente. Quantas coisas não são feitas na OAB que tem total participação do Poder Judiciário? Eu cito um exemplo bem rápido, pessoal, aqui, a questão do Tribunal do Júri. Nós temos a vara do júri em São Bernardo, onde os jurados não tinham onde parar o carro. São Bernardo, o fórum é um local deserto depois das 19 horas. E quando o jurado está no fórum, porque geralmente você não sabe o horário que acaba o júri. Às vezes não acaba, você vai para um hotel. E os jurados não tinham onde parar o carro, porque na rua é o parquímetro e não tem estacionamento por perto. Então, o que acontece? Eu, justamente conversando com o Dr. Fernando, que é o juiz da vara do júri, isso no triênio passado, nós não pensamos duas vezes, nós cedemos nosso estacionamento para os jurados e para os advogados do júri, entregamos um controle remoto para o serventuário, que é lá da vara do júri. Então, acabando o júri, ele vai com a escolta, o pessoal tira o carro do estacionamento da OAB, sem custo algum, estacionamento com seguro, e vai para sua casa tranquilamente, porque naquele momento o jurado é o Estado. É o Estado. Então, o Estado tendo voz dentro da OAB. Então, isso é uma parceria. Isso aí foi o juiz da vara do júri trazendo para a gente esse problema e a gente resolvendo isso de mãos dadas. Então, isso é um dos exemplos do que a gente pode fazer com essa união aí entre o judiciário, entre o legislativo e entre o executivo, sem dúvida alguma. Então, por que não fazer isso também no consórcio? Um deslizamento de terra deixou 2 pessoas feridas do Parque das Nações em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pedreiros que atuavam em obras na residência na rua Guatemala foram atingidos. Um homem foi socorrido com fratura no membro superior e o outro com escoriações. Os 2 foram levados pelo SAMU ao Centro Hospitalar de Santo André. Equipes da Defesa Civil do município estiveram no local e, de acordo com a prefeitura, o acidente teria ocorrido em decorrência de uma escavação. No terreno, há uma obra civil em andamento. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o acidente, além de equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Com a autorização do Ministério dos Transportes, São Bernardo vai ampliar a faixa azul para motociclistas até a Avenida 31 de Março. O novo trecho de 2,5 quilômetros de extensão vai funcionar nos 2 sentidos da via, conectando as imediações da Avenida Lions ao bairro Tabuão, passando por importantes corredores e acessos do Paulicéia e Diadema. A iniciativa da gestão do prefeito Marcelo Lima vem na esteira dos bons resultados obtidos com a primeira faixa azul implantada na Avenida Lions, onde a redução de acidentes envolvendo motociclistas já começa a ser notada. A expansão foi autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito e publicada no Diário Oficial da União. Com previsão de conclusão em 15 dias após o início das obras, a nova faixa pretende melhorar a mobilidade e garantir mais segurança viária. No sentido Tabuão, a sinalização se estenderá até a Avenida do Tabuão. No sentido contrário, o trajeto leva até a região da Paulicéia, totalizando 4,6 quilômetros de faixa exclusiva para motos. E essas foram as principais notícias da semana.
Confira mais em dgabc.com.br. Até mais. Até.